E a Tatiana Tavares vai trazer as informações, ela tá na Gávea hoje. Tati, aquele bom dia aqui de São Paulo para o Rio de Janeiro, nossa tradicional conexão. Traz as novidades também. Oi, Renata. Bom dia para você, para o Denilson, para todo mundo que está ligado aqui no Jogo Aberto. Tem novidade no Flamengo, né? Ontem a diretoria confirmou a compra do zagueiro Pablo. A gente já tinha dado essa informação antes aqui no programa. Jogador de 30 anos, foi campeão brasileiro em 2017 pelo Corinthians. Vem do Lokomotiv da Rússia, assinou contrato até 2025 e foi um pedido do técnico Paulo Souza. O Flamengo comprou o zagueiro por 14 milhões de reais. Agora, Renata, com a chegada do Pablo, o Flamengo tem 8 zagueiros disponíveis no elenco. Rodrigo Caio, Léo Pereira, Gustavo Henrique, Fabrício Bruno e Davi Luiz. Então, algum desses jogadores podem ser negociados ainda nessa temporada. A diretoria agora está focada na contratação de um goleiro. Essa é a prioridade desde o início da temporada, né? O Diego Alves está no último ano de contrato. O goleiro Santos é um alvo, era uma negociação para ter sido concretizada depois da Recopa, não aconteceu, deu uma esfriada. O Flamengo, então, com dificuldade para achar um goleiro. Quem pode pintar aqui no Rio de Janeiro é o meia chileno Arturo Vidal, 34 anos, está em fim de contrato com a Inter de Milão e sempre que pode ele se declara para o rubro-negro, isso que a gente vai conferir agora na reportagem. Depois de mais de 2 anos, os jornalistas voltaram a ter acesso a um treino do Flamengo. Tudo bem que foi pouco tempo livre, só o aquecimento liberado, mas teve até apresentação, agora pessoalmente, do técnico Paulo Souza. Sem dar muita informação, mas essa faz parte do nosso trabalho. Enquanto os jornalistas voltavam a se ambientar no clube, os dirigentes fizeram atualizações sobre o mercado da bola. E teve novidade. O zagueiro Pablo, ex-Corinthians, que estava no Lokomotiv da Rússia, é o terceiro reforço do Flamengo para essa temporada. O jogador foi um pedido do técnico Paulo Souza. Os dois trabalharam juntos no Bordeaux da França por 2 temporadas. É um pedido, é uma contratação aqui em que o Paulo gosta muito, até porque foi atleta dele. Influenciou muito. O mister é um cara que eu admiro muito, que aprendi muito. E agora é dar continuidade, né, a esse trabalho que me fez aprender e agora aprender ainda mais. O Flamengo é um time no Brasil europeu, na minha visão, pois tem toda uma estrutura, tem todo um elenco com muita qualidade. O zagueiro de 30 anos foi comprado por 14 milhões de reais e assinou até 2025. Em dezembro de 81... Pablo já está regularizado e pode ser utilizado no Campeonato Carioca. O rubro-negro enfrenta o Vasco amanhã pelo jogo de ida da semifinal. Tem mais ou menos uns 8 dias que eu não estou treinando com bola, né? Porque eu saí da Rússia devido a tudo isso que está acontecendo. Mas vinha treinando individualmente. Acredito que o Pablo está praticamente 100%. Zagueiros, o Flamengo tem de sobra. Com a chegada de Pablo, agora são 8 no elenco. A prioridade da diretoria segue sendo um goleiro. Diego Alves está em último ano de contrato e perdeu a vaga para Hugo. O alvo do time carioca é Santos, do Atlético Paranaense, que tem multa rescisória de 20 milhões de reais. Não tem empecilho nenhum. Apenas a gente fez algumas consultas, a gente faz consulta aos jogadores ou aos clubes como a gente faz com qualquer um, mas não tem absolutamente nada do Santos. Enquanto a direção planeja mais reforços, o chileno Vidal volta a se declarar pelo Flamengo e reforça o sonho em vestir a camisa rubro-negra. Em entrevista ao canal TNT do Chile. Sí, tengo mucho sueño de jugar en Flamengo. O jogador tem contrato com a Inter de Milão só até o meio do ano e o torcedor já está se iludindo. Aquela história de sonho meu não é bem assim nesse caso. Ele tá falando que tem uma vontade de defender o Flamengo, conversa com o Isla,
já trocaram uma ideia. O Flamengo faz muito tempo que está em alta no futebol brasileiro, sul-americano. É um time muito bem estruturado, com essa torcida mais do que apaixonada, né, Denilson? Você já teve esse privilégio na vida, já vestiu a camisa do Flamengo. Será que Arturo Vidal em algum momento pode aparecer por aqui? Ô, Loirão, com essa fala do Vidal, não duvido nada. Porque quando o jogador mostra o interesse, e um jogador do nível do Vidal mostrar esse interesse, obviamente também tem a consciência de que não vai ganhar o que ele ganha na Europa. Vai ter que se adequar a um teto salarial que não é baixo, no caso do Flamengo. Então eu acho que não é esse, igual você falou, esse sonho meu, nesse caso não é não. Isso aí é muito mais realidade do que sonho, porque o jogador mostra interesse e o que o torcedor mais gosta é quando um jogador fala do Flamengo, dessa grandeza, um jogador dessa grandeza fala do Flamengo, fala que tem vontade de jogar pelo Flamengo, e aí o torcedor, obviamente, nas redes sociais vai fazer aquela manifestação pedindo a contratação do Vidal, e que me parece um cara muito profissional. Por onde passou, jogou bem, e seria muito interessante para o futebol brasileiro ter mais uma estrela jogando aqui. Agora, falando de contratação efetiva, Pablo foi contratado pelo Flamengo, zagueiro que a gente acompanhou numa fase espetacular no Corinthians, aí depois foi para a Europa, enfim, e agora retorna ao futebol brasileiro no Mengão, que não consegue acertar o seu zagueiro. Tem o Davi Luiz também, que é um zagueiro que chegou experiente há pouco tempo, mas parece que o Rodrigo Caio também se machuca muito. Será que chega para ser titular? Eu acho que aí tá o start da contratação do Pablo. Acho que foi essa falta de sequência... É outro! É outro! Pablo! Essa sequência que o Rodrigo Caio não consegue ter já durante um período, justamente por causa dessa questão de lesão, tá toda hora tendo que ficar fora, joga um jogo, fica 3 fora e tal. Eu acho que aí, dessa última cirurgia dele, que ele já tá para voltar, tá nessa transição de trabalho físico, campo, trabalhando com bola, daqui a pouco ele volta a jogar pelo Flamengo, mas a contratação do Pablo, acho que foi muito pensando nisso. A gente tem um jogador aqui, falar da qualidade técnica do Rodrigo Caio é chovendo molhado, é um jogador que é muito técnico, mas essa questão física tem prejudicado ele. E aí eu acho que vem a contratação do Pablo, que para mim chega para ser titular. É um zagueiro que tem muita qualidade, personalidade. O Flamengo acertou muito